Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Bom, hoje nós vamos fazer uma live um pouco diferente. Vou falar alguns assuntos de forma mais rápida e depois vou iniciar mais perguntas e respostas. Pode ser que os assuntos prosperem e nem vamos chegar nas perguntas e respostas, que eu quero fazer hoje de uma forma ampla, não necessariamente perguntas sobre o tema que foi falado, sobre tudo. E se não houver perguntas, perguntas por parte de vocês, eu mesmo vou escolher pessoas e fazer perguntas, e aí, a partir daí, vai se abrir o leque. Mas pode ser que o tema se prospere e nem chegamos nesta parte. Porém, vamos fazer a prática voltar na origem hoje. Vamos lá, então. Tá travando para vocês aí? Tá normal? Não, tá normal. Eu tô lendo o chat aqui. Seguinte, primeiro ponto que eu vou passar agora é sobre gratidão. Muito importante. Primeiro eu já vou fazer uma pergunta. Por que qual é a maior importância da gratidão? Qual o motivo da gratidão ser tão importante, como muitas pessoas tanto falam? Qual a maior importância da gratidão? Alguém pode me responder? Maior importância da gratidão no que se refere aos resultados, ao crescimento, ao desenvolvimento pessoal, à prosperidade, à conquista de resultados positivos. Qual é a maior importância da gratidão? Alguém pode me responder? Eu vou liberar o áudio aqui. Fala, Davi. Igor, então, ela mostra para o universo que aquilo é algo que você quer mais. Bingo! É isso aí. Nosso garoto prodígio. Toda vez que você quer mais de algo, você emana gratidão para aquele algo. Por exemplo, você quer porque quer malhar. Aí está procrastinando. Aí um dia lá você, através da sua força de vontade, você consegue malhar. E malha. Acabou a malhação? O que você vai fazer? Fechar os olhos, colocar o seu foco no coração e emanar gratidão por você ter malhado. Assim, é compreendido, você passa a informação para sua mente, para o universo, que você quer malhar mais, que você quer malhar outros dias, que o período que você esteja malhando, você quer que se repita outros dias. Agora, vamos às autossabotagens nesse sentido, que eu escuto muito. A pessoa chega e fala, nós devemos agradecer a tudo. Como assim? Vai agradecer a tudo? Então, todas as coisas ruins que acontecem na vida da pessoa, ela vai agradecer porque ela quer mais da coisa ruim também? Faz sentido isso? Qual é a lógica de dizer que sou grato a tudo? Não tem lógica. Você pode escutar a explicação que for. Não tem lógica alguma dizer que é grato a tudo. Bom, primeiro que isso é muito dito da boca para fora, porque a gratidão, para ser expressa, tem que, de fato, acessar a frequência da gratidão, o sentimento. Muitas pessoas fazem um agradecimento sem, de fato, estar agradecendo, porque elas não acessam o sentimento. Então, fica algo bem reduzido, quase que nada. Agora, quando se coloca o sentimento de gratidão, aí sim, aí a mente, o universo vão entender que você quer mais daquele algo, quer que aquele algo se repita. Seja a hora que você estudou,
uma horinha que você estudou, seja um dia que você malhou, seja um livro que você leu, seja o que for que você colocar gratidão, acessando o sentimento, e aí o segredo é colocar o foco no coração e agradecer. Outro ponto neste sentido. Um erro muito comum. As pessoas, elas, num desespero, elas começam a, entre aspas, a atirar para tudo quanto é lado. Uma metáfora. O que, na prática, eu estou querendo dizer? Ela vai na igreja, faz uma oração, faz terapias com Theta Healing, faz constelação familiar, faz ressonância harmônica, faz barra de axis, vai do tarô, vai tudo quanto é ferramenta possível para buscar um resultado. Vamos supor que ela venha e consiga um resultado. Esta mesma pessoa que, entre aspas, atirou para tudo quanto é lado. A palavra atirar é proposital, tá? A mente dela, ela de fato, tanto a mente quanto ela, vai identificar de forma exata, conscientemente falando, qual das ferramentas de fato deu o resultado a ela, o resultado positivo que ela queria. O resultado positivo dificilmente irá dar. Pode até dar, mas difícil. Mas algum resultado ela pode ter. Mas ela vai identificar qual ferramenta que deu, ou ela fala, fiz tanta coisa que eu nem sei o que me deu resultado. O que ela vai dizer? Fiz tanta coisa que eu nem sei o que me deu o resultado. O que acontece quando a pessoa verbaliza isso, ou não precisa nem verbalizar, de fato ela não sabe o que deu o resultado a ela. Acontece que ela não vai ser grata àquilo que lhe deu o resultado. Se ela foca numa energia, ela sabe e ela vem a ter o resultado positivo, ela vai saber exatamente o que lhe deu o resultado positivo. Exatamente entre aspas, porque tudo é um acúmulo de fatores, mas ela vai saber que, em última instância, o que a energia positiva que foi acumulada para que ela consiga o resultado foi em razão de ter usado uma ferramenta X. Na prática, vamos lá para a prática. A pessoa ela quer muito prosperidade financeira. Quer porque quer. E aí ela fez um trabalho de mentoria aqui conosco, unida à ressonância harmônica do professor Hélio Couto, e com isso ela identificou e resolveu crenças limitantes relacionadas ao dinheiro e começou a ter prosperidade financeira. Ela tem certeza absoluta que foi esse trabalho que deu o resultado a ela. Nesse sentido, o simples fato dela saber isso por si só e ela fica feliz, isso é como se fosse emanar gratidão para a mentoria. Ainda que ela não faça o trabalho de agradecer, de fechar os olhos, colocar o foco no coração, emanar, ainda que, de forma automática, se ela já sabe a ferramenta que lhe deu o resultado, a gratidão é meio que automática. É claro, se ela fizer o processo de emanar gratidão, vai ser melhor ainda. Agora, se ela buscou uma ferramenta barra de axis para resolver crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, fez sessões de Theta Healing, fez ressonância harmônica e entrou na nossa mentoria. Porque a nossa mentoria é uma decorrência da ressonância harmônica. Tá? Todo mundo que faz ressonância harmônica e entra na nossa mentoria, chegou na nossa mentoria em razão da ressonância harmônica, porque eu também já faço há muito tempo, e a energia eu considero como uma decorrência. Considero não, tenho certeza absoluta.
E aí, então, ela buscou a barra de Access, o Theta Healing, ressonância harmônica, nossa mentoria, para identificar crenças limitantes relacionadas à prosperidade financeira, relacionadas a ganhar dinheiro, e a outros pontos também, e ela veio a ter um resultado positivo. Ela vai identificar, de fato, qual foi a energia que lhe deu o resultado? Não vai. E isso é um perigo. Porque nem de forma automática ela vai identificar qual foi a energia que lhe deu. Não vai. De forma automática não vai. Porque se ela fez vários. E se ela for emanar gratidão para cada uma ferramenta, ela vai emanar gratidão para aquela ferramenta que chocou com a outra, tá? E não deu resultado nenhum positivo. Vai estar emanando gratidão a algo que não lhe deu resultado. E outra, a gratidão não vai ser verdadeira, porque se existe a dúvida, a gratidão soa como falsa. Falsidade. Frequência da falsidade. E aí o que vai acontecer? A tendência é a mente entender que nenhuma daquelas ferramentas é importante para ela. E aí vai perdendo toda aquela vibração. Vai perdendo, não vai. Por mais que a pessoa vá lá e faça o procedimento da barra de Access, se foi a barra de Access que deu o resultado para ela, vai começar a não fazer. A pessoa vai lá, faz a sessão, mas a mente não acessa mais a frequência. Ela pode ir 10, 15 vezes que se a mente quiser colocar um bloqueio na frequência, acabou. Acabou. Então, saber exatamente o que está lhe dando resultados é importante. Muitas pessoas chegam para fazer mentoria e falam e mencionam: eu estou fazendo isso, isso e aquilo. Eu falei: olha só, o negócio é o seguinte, foco. Você está gostando da terapia que você está fazendo? Ela: estou amando. Eu falei: então fica com essa terapia. Se um dia você quiser parar de fazer, aí você entra na nossa mentoria. Foco. É muito importante isso. Algumas ferramentas, uma serve como um verdadeiro... soa como música para outra. Algumas. E tem umas que se chocam. As duas podem ser duas energias positivas, podem ser contraditórias uma com a outra, podem não ter conexão, mesmo sendo positivas as duas. É como se a pessoa tivesse indo de carro... Eu sempre cito esse exemplo, que fica mais fácil. Indo de carro do Rio de Janeiro para o Paraná. E aí ela vai por São Paulo. Tem algum outro caminho de Janeiro para Paraná sem ser por São Paulo? Vamos supor que existe um caminho por São Paulo, outro caminho por Minas Gerais. Do outro lado, mas tudo, vamos supor. E aí ela está indo para o Paraná de carro por São Paulo, daqui a pouco ela muda de ideia e resolve ir por Minas Gerais. O que ela vai ter que fazer? Voltar para o Rio de Janeiro, depois pegar o caminho para ir para Minas Gerais. Acontece muito isso. E isso, muitas vezes, nada mais é do que a mente sabotando a pessoa. Por quê? Sensação de não merecimento, não ser merecedora. O não merecimento pode ser visto de diversas formas. Vou dar uma... Eu sempre uso um exemplo que é clássico. Tem um tempão que eu não utilizo esse exemplo, então eu vou relembrá-lo. Muitas pessoas não escutaram aqui, é uma grande maioria. Vamos supor que você esteja almoçando com um amigo seu e chega a conta e seu amigo chega e fala: Tino Rodrigues. O Tino Rodrigues almoçando com um amigo de infância, do colégio. Aí, almoçando lá, naquele restaurante chique, aquela churrascaria. Churrascaria não, um restaurante chique. Riram pra caramba, tomaram aquele vinho, né?
aquele vinho tinto chileno. Chegou a conta lá, cara, né? Uns R$ 753 a conta. Aí o amigo do Tino chega, Tinão, hoje é tudo comigo. Aí o Tino chega e fala, de forma alguma, vamos dividir. O que significa, o que teria significado o comportamento do Tino? Estar fechado para a energia do recebimento. Preste atenção no que eu estou falando. Nenhuma pessoa que está vibrando na energia da prosperidade financeira, assim, em alta escala, nega um presente como esse. De um amigo no jantar falando que, não, vou pagar a conta toda. A pessoa que está vibrando uma alta frequência da prosperidade financeira, ela vai dizer, obrigado. E aceita. Parece que é uma questão de educação. De educação não tem nada com problema. A pessoa se ofereceu e a outra aceita. Mas calma aí. A pessoa pode falar, mas ele se ofereceu por educação. O problema é dele. Se ofereceu, aceita. Porque quando a pessoa nega, ela está negando a energia do recebimento. E aí é o seguinte, o universo jorra. Se uma pessoa não recebe, alguma outra vai receber. É sempre assim. Essas palavras são do nosso glorioso Thich Nhat, autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Excelente livro. Então, estar aberto para a energia do recebimento é muito importante. E tem esses pequenos detalhes que têm de ser percebidos. Um outro exemplo que eu sempre cito é, vamos supor que você encontra uma pessoa, um amigo seu, na lanchonete, no caixa de uma lanchonete. No exato momento que ele está fazendo o pedido, você, opa, tudo bem, fulano de tal, e aí? A pessoa falou, vamos supor, Águida, lá em Manaus, né? Manaus, encontra a amiga dela na padaria, numa lanchonete. Aí, esse é o caso real que aconteceu comigo, estou usando o nome da Águida. E aí, ela encontrou com a amiga ali no caixa. Oi, fulana de tal. Oi, Bárbara, tudo bem? Aí a Bárbara, oi, Águida, tudo certo? Quanto tempo? Você quer? Calma aí que eu vou fazer meu pedido aqui. Ela chega pro caixa e fala, olha só, eu quero um açaí grande batido com granola. Aí chega, Águida, você quer também um? O que a Águida tem que fazer? Quero. Se qualquer um de vocês teria uma sensação negativa ao falar esse quero, isso nada mais é do que estar fechado para a energia do recebimento. Você vai dizer que não, a educação, vai falar o que for, mas acredite em mim, não é. Não é. Isso é estar fechado para a energia do recebimento. Acredite em mim. Porque eu tive dos dois lados. Então eu sei o que eu estou falando. Mas eu não estava com fome. Olha, açaí não aceito não, mas se você quiser me pagar não sei o que, eu aceito. A pessoa está oferecendo? Mas sou amado. Não, não sou. Eu estou passando. É por isso que, olha só, vocês têm que entender o seguinte. A cada 1 milhão de pessoas, uma está acessando a prosperidade financeira. Uma a cada 1 milhão. Se você quiser ser essa uma, você tem que ter comportamentos que você nem imagina que era para ter. Aí você vai acessar essa energia. Mas se você falar, eu não concordo com isso, beleza, vai continuar não sendo esta uma. Aí é a opção de cada um. Não, 1 em 1 milhão eu joguei, é menos, tá? Botou uma a cada 100 mil. Uma a cada 100 mil. Uma a cada 100 mil, acho que. Mais um pouquinho. Estou comparando no nível Brasil. Porque se for uma a cada 100 mil, vamos considerar que tem 2.000 pessoas no Brasil. Assim, então, é mais um pouquinho. Então, bota uma a cada
1 a cada 50 mil, pronto. De 1 milhão para 50 mil é uma diferença grande, né? Mas acho que seja. O importante é que você mude esses comportamentos. E agora é o seguinte, ela tem níveis. E esse bloqueio à energia do recebimento, ela pode ser bem tênue. Vou dar um exemplo que eu percebi em mim alguns meses atrás. Comentário do YouTube. Porque a energia do recebimento, ela não está só relacionada ao dinheiro. A energia do recebimento é uma energia só. Então, em tudo, e que a pessoa, tudo aquilo que é bom e a pessoa nega, significa negar a energia do recebimento, inclusive dinheiro. Um exemplo que eu reparei. Eu analisei ser tênue. Vão ter pessoas agora que, depois que é falado, mastigado, parece que é fácil, mas antes de perceber, é difícil a compreensão. No YouTube, tem comentários. Aí, algumas pessoas falam assim, Igor, obrigado. Obrigado pelo conteúdo do vídeo, etc. Aí eu chegava e falava, aí eu tinha esse costume. Claro que eu parei. Eu falava assim, obrigado você. O que significa isso? Obrigado você. Eu estava negando a energia do recebimento. Percebem? Ou não dá para perceber? Captar? Dá para perceber? Mas é tênue. Eu falando aqui, de repente, parece que é fácil. Mas antes de captar, passa despercebido. Existem diversas situações. Por exemplo, a pessoa quem vai entrar na mentoria, aí ela chega e fala, olha só, Igor, vou ter o dinheiro na quarta-feira, na sexta-feira, seja lá quando for. Aí eu falo, não, querido, olha só, se você quer entrar, eu vou te colocar, e aí você programa para você pagar daqui a uma semana, no dia que você tiver, só te combina agora e tá tudo bem. Se você tiver o dinheiro só daqui a 20 dias, se você tiver o dinheiro só daqui a 30 dias, tudo bem. Você firmando comigo, te coloco, daqui a 30 dias você paga, ou paga as duas de uma vez só, mensalidade, que seja. A pessoa, não. Quando depois, eu não gosto disso. Quando eu tiver, assim que eu tiver com o dinheiro, eu te pago e entro. Aí chega no dia que a pessoa falou que ia ter, ela realmente paga e entra. Ela não entrou antes por quê? Negando a energia do recebimento. Por mais, e aí quando a pessoa entra na nossa mentoria, o contato dela com o campo, a percepção fica mais clara. Tá? Tudo que eu estou dizendo aqui, quem já faz parte da nossa mentoria, está tendo uma percepção muito maior de uma pessoa que não faz parte, que está presente aqui, que está no grupo de acesso ou alguma outra coisa do tipo. A percepção de quem está na mentoria é muito maior, por causa do campo. Se ela por mais que eu fale para essa pessoa que o fato dela não entrar, que ela está negando, o fato dela estar negando a energia do recebimento, não entra. É impressionante. Algumas pouquíssimas podem percebem. Agora, quando a pessoa já está no grupo, já entra, já tem contato com o nosso campo, a percepção fica muito melhor. Porque é um processo que várias pessoas do grupo já passaram. Então, fica mais visível. Quando todo mundo é um campo, né? Existe o campo do grupo, e cada pessoa tem um campo. No que ela vai agregando informações, a consciência, chega o momento que ela vai se tornando autoconsciente. Teoria das estruturas dissipativas. Nobel de Física 77, eu acho. Quando uma pessoa vai agregando informação, necessariamente, uma hora a mente expande. Só que ela deve aceitar essa expansão. Muitas pessoas negam a expansão. Eu vou explicar na prática, tá? O foco aqui é prática. Não tem essa de falar teoria e a pessoa não souber associar aquilo na prática. Eu falo a teoria e mostro a prática. Tem pessoas que ela recebe informação, recebem,
não permitem que a mente expanda. Aí o que acontece? O universo está sempre em movimento. Aí o que acontece com essa pessoa? Retrocede. Ou permite a expansão, ou vai ter o contrário. Aquele acúmulo de informações, o que vai acontecer? Vápio! Vai ser espirrado tudo para fora. E a pessoa retrocede. Então, necessariamente, o acúmulo de informações deve estar associado a uma aceitação, primeiro, do recebimento, e segundo, uma aceitação da expansão de consciência. Agora, vamos lá. Como se aceita a expansão da consciência? Primeiro, o acúmulo de informações. A quantidade de informações que são dadas a você, que estão fora do paradigma, informações que você... leia-se, informações que diversas pessoas vão dizer que é coisa de maluco. Pronto. Se essas informações que as pessoas vão dizer que são coisas de maluco, se porventura são informações reais, né, que, ok, e a maioria das informações dentro da união da mecânica quântica com a espiritualidade são informações do tipo que as pessoas vão dizer que é coisa de maluco, o acúmulo dessas informações provoca expansões de consciências seguidas, uma depois outra. Só que a pessoa tem que estar aberta a isso. Vamos lá. O que impede? O que faz a pessoa ser contra? O tipo, se ela recebe várias informações, vou começar com alguns exemplos. Algumas pessoas, infelizmente, vão ter resistência, outras vão aceitar, porque vou mexer com assuntos polêmicos. Logo, o primeiro é bastante polêmico. Aliás, vou falar de dois polêmicos. Voltando, na prática, a pessoa recebe várias informações. Ainda assim, ela afirma, são pouquíssimas pessoas nesse sentido, mas tem pessoas, inclusive, do grupo que estão nesse grupo que estão, que tem esta opinião ainda. A pessoa é a favor do aborto. Mesmo com a quantidade de informações muito grande, ela continua contra o aborto. A mente não expandiu. Não tem como uma pessoa ter uma expansão de consciência com determinadas crenças retrógradas. Não tem como. Não tem como. O outro, questões referentes a sexo, preconceitos. Todo preconceito, veja bem, todo preconceito. Aí agora, entrar na questão do que é preconceito não é uma outra esfera. Mas todo preconceito impede uma expansão de consciência. A pessoa fica travada. Enquanto se tem preconceito, e o preconceito é mínimo, né? São situações mínimas. Por exemplo, é mais coisas de homem nesse sentido. Dois amigos, aí um fala, pô, tá chovendo, não vou sair não, porque não quer. Não, vou trocar de camisa. Igor, desculpa, eu não ouvi. O quê? O que você não ouviu? Todo preconceito. Todo preconceito impede a expansão de consciência. Ah, tá. É compatível. Tá, joia. Travou, obrigada. Beleza. Foi eu que travei ou foi que travou para ela? De repente foi eu que travei, tá, Cláudia? Não, travou a internet aqui. Ah, tá. A minha internet está horrível. Vai melhorar a partir de agora. Vamos lá, voltando. Obrigada. Vamos dar um exemplo. Dois amigos estão lá estão na casa de um deles, e aí eles, vamos sair porque marcam de sair para algum lugar. Vai se encontrar com um grupo de amigos deles num restaurante. Aí um deles, o dono da casa, chega e fala, tá chovendo. Vou trocar de camisa porque essa camisa aqui é nova. Aí o outro chega e fala, deixa de ser viado. Esse é preconceito. Por quê? Qual é a lógica? O cara
sair na rua com camisa nova, falando que a camisa nova vai tocar que não quer que a camisa nova receba chuva, e o outro chega e fala que isso é coisa de viado. Se for falar coisa de mulher para algumas questões, pode até ser, tá? Porque realmente tem situações peculiares de mulher. Tem situações peculiares de homossexual? Tem. Simples falar de falar viado já preconceito. O ativista quântico não pode cometer esses erros. Não pode. Daqui a 100 anos, qualquer preconceito relacionado a... Por exemplo, hoje alguém vai dizer para a outra, oh, seu preto, seu negro. Não vai. Daqui a 100 anos, o falar seu viado vai ser a mesma coisa do que falar hoje, ou menos até, tá? Seu preto. Vou mais além. Há 100 anos atrás, há 130, 140 anos atrás, a religião... Vocês sabem qual era o argumento por trás da escravidão? Alguém sabe? O argumento real, não o que você fala, mas o argumento real? Eu sei, professor. Eu acho que eu sei. Fala. Bom, aqui é que eu sou da Bahia, né? E aqui a gente tem muitos descendentes de negros, né? Africanos, assim. E pelo que a gente ouvia falar, era que os negros não tinham alma e nem os indígenas também, inclusive. É isso? Tem a ver com isso? Mas o que na prática isso quer dizer? Que eles não são filhos de Deus. E são filhos de quem? Do demônio, do Exatamente. diabo. A religião falava isso. Sim. Mas veja bem, eu tô falando, é como se hoje na igreja, se fosse na igreja, e o padre, o pastor falasse isso. Sim, claramente. Para as crianças. De forma direta. Sim. Veja bem, um pastor da igreja. Uhum. Então, obrigado, Nelman. Hoje, o pastor, e isso que eu estou dizendo não é algo meio chocante. Nada muda, apenas daqui a 100 anos vai ser tão chocante quanto o padre dizer numa igreja que o homossexual está possuído pelo demônio, é uma aberração. A agressão é só você, olha só, é só você meditar, tá? Vai fazer uma meditação e se projetar para 100 anos à frente. Aí você vai visualizar várias coisas. Você vai visualizar que o banho, sabe o banho que cai a água, você pega a água e limpa, um banho, tá? Daqui a mais de 100 anos, né? Vai ter que projetar aí uns 500 anos à frente. O banho não vai ser só um banho de água, ou seja, o banho na matéria. Vai haver também diariamente banho espiritual, como hábito, todo mundo. Da mesma forma que você toma banho hoje, vai ter o banho espiritual, lavar o espírito. É só fazer uma meditação e se projetar. Você vai visualizar tudo isso aí. E mais, né? Outras coisas. Alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa, Luciano? Quero. Pode perguntar. Na verdade, eu tinha outra pergunta, mas conforme você foi falando, me surgiu uma, e eu acho que eu devo estar ainda nesse paradigma referente à primeira opção que você falou do aborto, né? Quem fica, como que eu posso dizer, acha que está certo ou alguma coisa nesse sentido. Você poderia explicar mais para abrir minha mente e ver se eu consigo sair desse paradigma? Com certeza. Vamos lá. Imagina
Ó, isso aqui, olha só, nesta terceira dimensão, existem pessoas encarnadas e também tem desencarnados. Isso aqui, ó, corpo, matéria, vale ouro. Nessa terceira dimensão vale ouro. Ouro, diamante. Então, existem muitas pessoas que ainda não atingiram uma expansão de consciência, um nível de evolução ao ponto de migrar para outra dimensão. Elas ainda estão nessa terceira dimensão, elas querem muito encarnar novamente para conseguir a evolução X e assim passar para uma outra dimensão, ou simplesmente querem apenas encarnar. Porque é bem diferente, né? O astral e a pessoa encarnada. E aí, beleza. Então, existem uma certa espera. Acaso que chega a vez da pessoa, aí o propósito de vida, né? Às vezes é acordado, às vezes é uma decisão, beleza? Decidiu o propósito de vida, foi decidido lá, né? Como ela vai encarnar, o ano, etc. Se vai ser em 1500, se vai ser em 1600, se vai ser em 1700, se vai ser em 2500. Acordou, foi lá, puf, encarnou. Quando eu digo encarnou, é o primeiro dia de vida dela na barriga da mulher. Encarnou. Aí algumas situações acontecem. Pode acontecer de e é meio complicado isso que eu vou dizer, porque é algo muito fora do paradigma. Pode acontecer de administrativamente ter acontecido um pequeno erro. Existe também, né? Os erros acontecem em vários níveis. E aquela pessoa, na verdade, já chegou numa condição de ter encarnado na quarta dimensão, e aí o que acontece? Mas a pessoa já tinha encarnado, estava na barriga. O que acontece? Aborto espontâneo, a pessoa vai para a sua dimensão X. Isso aí não é normal, mas acontece. Pode acontecer de o microfone caiu. Pode acontecer de a pessoa, necessariamente, para ela evoluir, ter encarnado na barriga da mãe, aí a mãe é um ser humano, ou o pai é uma pessoa que ela matou em uma outra encarnação. Quando ela chega na barriga, ela vê que o pai ou a mãe é aquela pessoa que ela matou, ela rejeita, né? Aí alguns fenômenos acontecem, mas não tem porquê. Vamos direto ao ponto. Alguns fenômenos acontecem e ela opta por não encarnar, mas é a opção dela. E vai lá para o final da fila, uma fila quilométrica. Aborto espontâneo aconteceu. Para isso acontecer. Pode acontecer, nesse mesmo caso, dela, não, tá tudo bem, eu matei ela, mas eu quero evoluir, eu aceito. Só que aí a mãe ou o pai rejeitam, e aborto espontâneo acontece também. E pode acontecer da pessoa que engravidou, ela não gostei. O que acontece? Não estou preparada para ter filhos, não quero engravidar, não quero ficar grávida, o corpo é meu, e aborta. Em todos esses casos, com exceção do primeiro, débitos altíssimos são absorvidos para a pessoa. Tirando que a pessoa que aborta, faz um aborto que não foi espontâneo, né? Foi o último caso, o aborto consentido, querido, tá? Isso nada mais é do que a pessoa ir contra a fluência divina do universo. E isso causa débitos
Gigantesco, porque a pessoa, ela não é, ela é dona do corpo dela, mas aquele feto que está dentro do corpo dela não faz parte do corpo dela. É algo do universo. Ela está pegando um bem do universo e está destruindo. Débito altíssimo para ela. Ela está negando a vida. Uma pessoa que nega a fluência divina, é impossível expandir a mente. Pode ter pequenas expansões, mas uma expansão grande da mente não vai ter. Negar a fluência divina é negar o próprio universo, negar a própria vida. Esta pessoa que estava lá na barriga, né, ela necessariamente existe uma fluência, não existe ela chegar e voltar para o primeiro da fila, não. Tudo está em movimento. Então, ela vai lá para o final da fila de novo. A frustração dessa pessoa, que foi lá para o final da fila, de forma até ela encarnar, vai estar sendo passada para a pessoa que abortou. Né? Tudo está emaranhado. Quanticamente, tudo fica emaranhado. E campo eletromagnético. Né? Ou a lei hermética causa e efeito. Tudo é a mesma explicação. Lei hermética, causa e efeito, a explicação do campo do eletromagnético, a gente atrai o que emana, tudo basicamente a mesma coisa. A pessoa frustrada, o motivo da frustração foi o aborto que a pessoa fez, e toda a frustração sentida pela pessoa, né, que estava lá na barriga. Eu digo pessoas que estão entendendo o que eu estou falando, tá? Que estava lá na barriga e teve que ir para o final da fila, essa frustração multiplica por 2 e volta para a pessoa que abortou. O aborto é algo... o aborto só dá para corrigir, dá. Tirar vidas se paga com o quê? Dando vidas. Então vou fazer um monte de filho? Também poderia ser. Mas olha só. O que eu estou dizendo, salvando vidas, pronto. Aí por isso que eu bato na tecla que se a pessoa quer ter uma enorme onda de crédito na vida dela, entre para o CVV, que salva vidas. É um movimento que salva vidas. Se alguém quiser saber, se alguém não sabe o que é, procura aí no Google saber. Salva vidas. Foi dada uma clareada. Tem pessoas que dizem que são a favor do aborto porque até o 3º mês não tem feto. Assim, porra, não tem lógica nenhuma isso. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica alguma isso. Porque as explicações... Não, porque se eu for ter um filho, vai ser pior para o filho. O universo, ele sabe de tudo isso. E a criança foi encarnada lá. Foi permitido isso. A fluência natural. A pessoa quer ir contra o universo. Não existe motivo algum para a pessoa argumentar um aborto. Dizer que estaria sendo a favor do universo. Não, é contra. Mas a criança vai morrer de fome. O universo quis dessa forma. Se aquela criança... lembra que eu falei? Se a pessoa nasce numa família rica, a tendência é que ela evolua muito pouco desta encarnação. Se ela nasce numa família pobre e fica rica, essa pessoa evoluiu muito. Se a pessoa nasce filha de um morador de rua e ela evolui, é um crescimento muito grande. Então, o universo escolhe onde a pessoa vai encarnar de forma proposital. Proposição é uma palavra negativa. O universo escolhe de forma inteligente. Se ele escolhe uma pessoa para encarnar filha de uma mulher de 12 anos, isso foi escolhido a dedo pelo universo. Não vai ser a criança ou o pai da criança que tem o direito de tirar o filho. Mas se o universo coloca uma criança que vai nascer especial, deficiência mental. Aí a pessoa descobre que quer tirar. E isso foi escolhido pelo universo. Ponto. Se o universo colocou uma criança e vai nascer uma deficiência mental,
É porque isso vai ser necessário para a evolução da mãe, do pai e da própria criança, do ser que está ali que vai evoluir. Foi escolhido a dedo. Negar isso é negar a fluência divina. Alguma pergunta nesse sentido, Luciana? Pode falar. Pode questionar. Olha, Igor, não concordo. Problema nenhum, tá? Isso aí é altamente natural, tá bom? Foi Luciana? Foi Luciano, não foi? Ah, eu não liberei, eu destravei aqui o áudio. Deixa eu destravar de novo. Pronto, liberei o áudio. Pode falar, Luciana. Libera o seu áudio. Isso, pode falar. Certo, estava tentando, estava travado. E, então, só mais uma pergunta. E quando não é consensual, sabe? Como assim? Quando não é consensual? Não entendi. Quando isso acarreta de um estupro. E daí? Estupro? E daí? Então, mas não foi consensual, né? Mas e daí? O estupro, vamos lá. Ocorreu o estupro. Certo. Pode haver uma gravidez, pode não ter uma gravidez. Concorda comigo? Sim. Se vai ter gravidez, é porque está numa fluência natural do universo. Entendi. Fez sentido agora. Entendeu? Tem todo um processo por trás, né? Isso. Entendi. Tem todo o processo por trás no que diz respeito à finalidade da evolução da mulher estuprada, do estuprador e do filho oriundo de um estupro. Vai ter que aprender a lidar com uma rejeição da mãe, ou seja lá o que for. Ou tem diversas variáveis que podem estar inseridas neste contexto. Tá bom, querida? Obrigada. Obrigado você. Obrigado você. Acabei de repetir o que eu te falei no início. Aceito o seu obrigado e te agradeço também. Continuando. No que diz respeito à expansão da consciência. Outros pontos aí importantes. No nível mais acima, tá? Chega um determinado momento que, para a mente continuar expandindo, tá? Determinadas regras que não faz sentido nenhum, mas esse não faz sentido nenhum, eu falo. Parece até que eu sou, nossa, ou mente expandida. Não, eu estou no mesmo processo todo mundo aqui. Mas eu estou passando casos meus que eu vivenciei, tá? Tem determinadas paradigmas que depois que você tem uma determinada expansão de consciência, que não entra mais. Não entra. Vou passar um para vocês. Esse é o líder de não aceitação. A pessoa dizer que uma é dona da outra. Assim... Não, uma dona da outra. É essa a preocupação. Tipo, o que eu estou dizendo? O que é dito como traição. Como assim traição? Porque um saiu com a outra. Como assim? Uma coisa que não... Por que isso é traição? Não faz sentido nenhum. Depois, para isso, tem que ter uma determinada expansão de consciência nesse sentido, tá? Machismo. Não tem lógica nenhuma, não tem lógica. É assim, tem todo um motivo que a metodologia explica, mas na prática não faz sentido. Não faz sentido nenhum uma mãe dizer que... ou o pai dizer que não, meu filho pegou todo mundo lá do condomínio, sei o quê, e acharia isso positivo, mas se ele falar, não, minha filha deu para todo mundo o condomínio, isso aí é negativo. Mas o filho é positivo? O filho, meu filho já... Desculpa o termo que eu vou usar, tá? Meu filho já comeu todo mundo no condomínio. Mas ele não vai falar que a filha deu para todo mundo no condomínio. Ué, faz sentido. Olha só, depois de você adquire uma expansão, isso não faz sentido nenhum. Nenhum. O ativista quântico não pode ter esses pensamentos.
Dizer, se vangloriar que o filho comeu todo mundo, não tem lógica. Assim, não tem lógica isso. Da mesma forma, essa preocupação, né? A pessoa está gostando de alguém, ela está saindo. Aí começa a namorar. Aí o namoro significa, você não pode sair com ninguém e eu também não posso sair com ninguém. Como assim? É uma coisa, olha só, não estou dizendo, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Prestem para ser bem entendido isso. Não estou dizendo que deve ser, você pode fazer o que você quiser, eu posso fazer o que quiser, eu vou fazer, viva a orgia, né, a putaria, desculpa o termo, etc. Não, não é isso. Eu estou dizendo que, sim, não tem que ter preocupação com isso. Não tem que ficar nessa, você não pode sair com ninguém, você não pode sair com ninguém. Não, isso é irrelevante, nem se entra nesse mérito, nem se discute isso. Não se discute isso, não é levado em consideração. É a mesma coisa se perguntar, olha, quarta-feira passada choveu ou não choveu? Qual a diferença faz? Faz? Não faz. Vocês estão captando o que eu estou querendo passar para vocês? Uma coisa assim, não tem importância. As pessoas, depois que expandem a mente, elas não vão se preocupar com isso, não vão nem entrar, não vão nem discutir isso, não vão nem entrar no mérito. Olha, você pode fazer o que você quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Não, nem se fala disso, é totalmente ignorado. Uma coisa muito pequena. É difícil captar isso, mas eu tenho certeza que muitos aqui captaram. Se você parar para pensar, qual a diferença faz? Mas espiritualmente faz. Eu quero que vocês me tragam aqui quais são os argumentos. Ninguém tem um argumento para dizer que não deve haver preocupação nesse sentido de se preocupar se o marido mesmo, marido ou esposa, saiu com outro ou saiu com outra. Respeito. Respeito de quê? Não tem lógica. É algo que não tem que se preocupar com isso. A partir do momento que, se não houvesse essa preocupação no mundo, nosso mundo seria muito melhor. Agora, eu quero que vocês me tragam os argumentos que fazem vocês terem essa preocupação. Quais são os argumentos? Podem falar, por favor, porque eu sei que todo mundo, a maioria que tem essas questões, me trazem. Quais são os argumentos? Igor, Pode falar. eu acho que o argumento é porque é uma quebra de compromisso um com o outro, Mas por que Como tem que compromisso? Porque é um compromisso que você fez. Igual, por exemplo, se eu tô namorando com uma pessoa, eu tenho um compromisso Mas por que de compromisso? estar Qual é a com lógica essa pessoa. Mas qual a lógica desse compromisso? A fidelidade, Tá, mas qual é a lógica da fidelidade? o amor. Mas se não tem fidelidade, não tem amor? Não, aí sim, aí não tem um relacionamento, mas a partir do momento que você é uma pessoa, você faz um acordo de não haver a traição. Mas por quê? Porque se a pessoa te traiu, porque ela não te ama, e tchau pra ela. Não, quem te garante isso? De onde você tirou isso? Se a pessoa sai com outra é porque ela não te ama. De onde você tirou essa... Amar duas pessoas ao mesmo tempo, Oi? Porque Oi? não tem como amar duas pessoas ao mesmo tempo. Mas calma aí. Quer dizer que, então, se ela sai com uma, é porque ela ama a outra? Não, O porque amor ela é deixou de amar a primeira. Não, por quê? Ela perdeu o interesse. Não, por quê? Perdeu o interesse, porque se Não. você está interessado em outra pessoa, você perdeu o interesse Não. na que você já está, Não, quem disse isso? A pessoa, então, ela não pode amar uma, mas em razão disso, ela ter uma relação com uma outra? Ora, Deus me livre, não. Por que não? Me fala, me explica por quê. Eu não sei explicar, mas é porque, tipo... Estou dizendo, ninguém sabe explicar. É porque é um acordo que a gente faz. Mas qual é a lógica do acordo? Já fomos implantados assim. A Igreja Católica nos colocou isso, porque... deve que é isso. Isso tudo é implante de distração. Total. Não, eu quero entender a lógica. Eu sei porque eu era assim, tá? Eu era uma machista. Machista, traição, tá me traindo. Pô,
Você traía Parabéns. bastante, Igor? Oi? Você traía bastante? Se eu traía bastante? É. Olha, a última mãe da minha filha, eu não saí nenhuma vez, né? Porque ela era braba pra caramba. Não saí, não tive uma traição. A minha primeira namorada eu traí bastante, tá? Mas era moleque novo também, porque eu estava no Por que você paradigma. traía ela? Um minuto só. Eu estava no paradigma da Matrix, né? E aí sabia que traição era algo, mas mesmo assim traía, porque eu era moleque, garoto novo. Aí a minha esposa já era mais maduro, eu tinha um paradigma que. Primeira coisa, não era, o que eu estou dizendo não é traição hoje em dia. Porque quando a pessoa expande a mente, essa palavra traição não cabe nisso aí. Não cabe, tá? Mas vamos lá. Não, mas qual que é a definição de traição? Calma aí, calma. Vamos ter foco. Você me fez a pergunta, eu estou respondendo. Aí, a mãe da minha filha, eu já está mais maduro, beleza, não fui, entre aspas, fiel, tá? Mas eu digo isso, eu estava nesse paradigma. Hoje em dia, se eu começar a namorar, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí se a minha... Vou entrar no mérito se a minha mulher, minha esposa, vai sair com fulano, ciclano. Eu nem pergunto isso, uma coisa que eu não estou nem aí. Não faz diferença alguma para mim. E é claro que eu vou estar com uma mulher que tem a mesma mentalidade que eu, que é a minha. Né? A mente mais expandida. É algo muito pequeno para se preocupar. Muito pequeno para se preocupar com isso. Igor. Não é traição. Por que isso é traição? Por que é traição isso? Tá? Ó, falou para vocês. A expansão, existe um determinado momento da expansão que essa situação não cabe, tá? Essas preocupações com essas coisas pequenas não cabe. Eu não estou dizendo, prestem bem atenção, não estou dizendo que, então, eu, Igor, eu quero estar com uma mulher e quero sair com outras. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo... Mas se você sentir vontade, você vai sair. Vamos lá. Sim, claro. Se eu estou dizendo, exatamente. Se eu sentir vontade, eu vou sair. Se eu não sentir, eu não vou. Ponto. Tá? É isso. Mas aí você vai falar para tua companheira. Você abre o jogo de aí como você é. Vamos lá. Você fala... Acho que não seja necessário. Não é necessário. Porque ela não vai estar preocupada com isso. Não é necessário, não é uma vibração que vai estar emanando junto, entendeu? Olha, eu acho que a maior acho que a maior definição para isso tudo é escolha. Parece a liberdade. Parece coisa de criança. Olha só, ontem eu saí com a mulher tal. Aí você está reconhecendo que foi um erro. Se você não tiver faz sentido necessidade de confessar, isso aí é confissão. Não tem sentido. Não faz sentido nenhum. Isso é coisa pequena, coisa infantil, coisa de criança. Parece coisa de criança. Igor. Pode perguntar. Posso só dar uma... assim, para as mulheres, essa questão ela é muito sensível, né? Ela fica numa linha tênue, é muito, eu vou entrar muito forte. nesse mérito. Mas pode falar. Eu acredito... Eu entendi perfeitamente o que você quis explicar, eu captei muito rápido isso. Sensacional, a sua linha ela é muito esclarecedora. Pelo seguinte, na expansão de consciência, não existe o ego, não existe ser dono do outro, não existe eu estou machucado pela atitude do outro. Então, essa expansão de consciência é muito difícil encontrar. Né? Mas o que você está querendo dizer, ela é perfeita, ela é sensacional. Entendi perfeitamente. Quando o Roberto falou que para a mulher é mais sensível, é porque é o seguinte, porque eu sempre comento isso. Não tem aquele livro, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, algo assim? É um livro de psicologia para leigos, mas é muito bom. A mulher é muito diferente do homem. Então, tem nesse nível aqui em que nós estamos, tá?
em que o nível da Matrix, tá? Como eu falei, nós estamos desse mérito aí de traição, de falar que um homem saiu com outra mulher, a mulher saiu com outro homem, é traição, esse nível. O homem e a mulher, eles pensam dessa mesma forma, tá? Ó, se a mulher saiu com o cara, é traição, ela é piranha, não sei o que, isso que lá. E a mulher acha que se o homem saiu com outra, ele desculpa o termo, né? Vou usar o termo bem direto para você entender. Ele é safado, ele é filho da puta, isso, aquilo e aquilo. Só que, mesmo com esses conceitos, para a mulher, quando a mulher gosta, isso sem generalizar, mas em sua grande maioria, quando a mulher ama um homem ou outra mulher que seja, tá? Ela perde totalmente a vontade de sair com outras pessoas. Já o homem, tá? Eu não estou sendo machista, tá? Eu estou falando de questões fisiológicas. Já o homem, ele pode amar incondicionalmente uma mulher, mas ainda assim, se a testosterona dele aumentar muito, primeiro que a mulher pode não segurar, não suprir com a necessidade dele. E aí ele vai querer buscar fora. Mas pode ser que mesmo com a mulher suprindo, ele, em razão é complicado entender isso. Mas pode ser que mesmo com a mulher suprindo, ele queira buscar fora, porque só a mulher dele, de fato, não irá suprir de verdade. Assim, eu não gosto de falar sobre isso, que parece que é uma fala machista, tá? E eu tenho nojo do machismo, tá? Mas estou falando algo que é o real, tá? Eu acho que você falando dessa forma entra totalmente na Matrix. Oi? Eu acho que você falando dessa forma, eu acho que entra totalmente na Matrix. Não, então, mas eu estou falando justamente dentro da Matrix, tá? Porque isso é o pensamento total da Matrix. Então, eu estou falando e aí vai entrar em merecimento, vai entrar meio que em competição. Então, isso tudo é pensamento da Matrix. Então, mas é o que eu falei, o dentro da Matrix, né? Levando em consideração que ambos acham que isso é traição, dentro dessa questão existe esse contexto, tá? Uhum. Beleza? Só para ficar compreendido. Dentro dessa questão, a pessoa dentro da Matrix, existe esse fenômeno do hormonal, tá? Quando a pessoa expande a mente, isso não existe mais. Porque isso não é levado em consideração. Não é importante. Só o único detalhe é que você tem que, então, ter um parceiro no mesmo ponto. Porque se não tiver aí é sacanagem. Sim, aí não. Com certeza, entendeu? Ellen. Porque aí essa coisa de um tá num ponto, outro tá no outro, aí complica. Não, isso sem dúvida, tá? Nossa, ficou... É o momentum que o Hélio Couto fala. O casal tem que estar no mesmo momentum da física quântica. Isso sem dúvida. Entendeu? Isso que a Cláudia falou é muito importante. A câmera deu uma... Deixa eu desligar e voltar. Pronto. É o seguinte, detalhe muito importante, que a Ellen disse. Os dois têm que estar no mesmo ponto. Por quê? Porque se um está numa determinada evolução e o outro não está, o que está tem que entender que o outro não está. E se o outro não está, ele tem que respeitar os limites do outro. Só que olha só, é quase impossível essas pessoas estarem juntas. Aqui tem esse pensamento mais evoluído e a outra que tem o pensamento menos evoluído, estarem juntos é quase que impossível. Eu não digo que é impossível porque tem aquele fator. Existem vários pontos. A questão cultural, financeiro, a beleza física, a expansão da mente, que aí, no caso, já aborta uma parte quase que a metade. E, dentre essas questões fora da expansão da consciência, a diferença
geralmente está em 2 pontos, tá? Lembrando, isso que eu estou falando dentro da Matrix, ok? A diferença sempre está em 2 pontos, no máximo em 2 pontos. Quando passa de 2 pontos, a coisa fica um pouco estranha. Como assim? Como assim, Igor, 2 pontos? Em questões de beleza, uma tem a beleza nota 8, a outra pessoa ou vai ter uma beleza 10 ou 6. Se, né, vamos supor, 7, uma pessoa tem uma beleza padrão 7. Ah, mas quem decide esse padrão? Vocês entenderam, tá? Aí não vamos criar autossabotagem nesse sentido. Um padrão 7, considerado 7. O outro tem que ter um padrão ou 9 ou 5. Se ser 10 ou 4, já começa a desvirtuar, tá? Acontece, um caso típico é de uma pessoa ter um padrão de beleza 3, a outra 9, e aí financeiramente se compensam. Quem nunca viu isso? Clássico, tá? Clássico. Principalmente do lado masculino. E principalmente, mas do outro lado também tem. E na questão da expansão da consciência, tá? Isso fica ainda mais restrito. A diferença é no máximo meio ponto. Se passar, já fica um negócio muito distante, fica muito complicado. É por isso que muitas mulheres, mecânica quântica, muitas mulheres estudam muito mais que homens, porque para estudar mecânica quântica tem que ter o IN desenvolvido. Se não tiver o IN desenvolvido, a pessoa não capta. Então, existe uma tendência das mulheres ter o Yin desenvolvido e o Yang pouco desenvolvido. Já os homens têm uma tendência a ter o Yang bem desenvolvido e o Yin menos desenvolvido. Quando tem um homem que tem o Yang e também tem um Yin mais desenvolvido, ele estuda mecânica quântica. Mas são poucos. Conta aí, que estuda mecânica quântica, cada 10, cada 20 mulheres, um homem. Se eu contar quantos tem aqui na live, mulheres e homens, vocês vão ver. Quando o homem ele não tem o Yin desenvolvido, tá? Ele enxerga tudo de forma muito racional. O que eu estava falando antes, para chegar do Yin Yang, gente? Eu vou falando e me perco. O que está falando, o Roberto? Antes do Yang? Sim. Que as mulheres estudam mais. Enfim, mas vamos lá, do Yin Yang. Tem que haver o equilíbrio entre os dois, né? Isso. Pronto, é isso aí. O equilíbrio entre os dois. Então, o que acontece muito, geralmente, a mulher tem o Yin desenvolvido e ela se relaciona com um homem que tem o Yang desenvolvido e o Yin pouco desenvolvido. E o homem tem a tendência, né, a ter o Yang desenvolvido e se relacionar com a mulher que tem o Yin desenvolvido, o Yang bem desenvolvido, e eles se completariam, tá? Se completariam. Existe essa tendência, tá? Agora, se for, né, se o homem com o Yang e o Yin desenvolvido, aí ele vai se relacionar fatalmente com uma mulher, fatalmente não, né? Muito provavelmente com uma mulher com o Yin desenvolvido que o Yang também desenvolvido. Aí tem uma completude lá em cima, no alto. Mas geralmente existe esse encaixe, né? Yin desenvolvido e Yang pouco desenvolvido, encaixando com Yang desenvolvido e o Yin pouco desenvolvido. Buf, geralmente esse encaixe, tá? Se for tudo no mesmo nível, aí o negócio é top. Lá em cima. Fala, quem queria falar? Ô Igor, eu também acredito, por exemplo, assim, quando se alcança uma expansão de consciência de um grau um pouco mais elevado, a possibilidade de haver traição é quase zero. A traição é zero. Traição é zero. Traição. Exato. Veja bem, falei traição. Não farei sair com o outro, falei traição. Mas o que sair com o outro também é muito difícil. Quase zero ainda não, tá? Mas é muito, muito difícil. Muito difícil. Sim. Muito Obrigado, difícil. Gratidão.
existe o Tantra. A pessoa que conhece o mundo do Tantra, ela resolve, se ela mergulha no Tantra, ela resolve sexualmente esta questão, esses paradigmas sexuais. E me foi assim, tá? O Tantra que me deu essa expansão. Sempre conto a história. Eu vou contar a minha história com o Tantra, o início. Eu era uma pessoa cheio de paradigmas relacionados ao sexo, lotado. E aí, numa semana, foi mostrado na televisão, numa peça de teatro, salvo engano, na Bahia, ou aqui no Rio, acho que foi na Bahia. Um teatro lotado, a plateia cheia, um homem nu andando de mão dada com uma criança. Eu achei aquilo um absurdo. Pedofilia, 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 pedofilia. Eu falava, isso é um absurdo, homem de mão dada, um homem pelado andando de mão dada com a criança. Mas os pais da criança autorizou, mas ele só andou de mão dada, mais nada. Aí foi quando, nesse mesmo final de semana, o final de semana desta semana, né, foi durante a semana, essa cena que eu vi, no final de semana eu fiz o meu primeiro curso de massagem tântrica. Acabou o curso, eu entendi que, como assim? Por que eu achei aquilo ali uma pedofilia? Só porque o cara estava pelado, andou de mão dada com a criança? Só isso. Por quê? E eu achei isso porque, depois da massagem tântrica, eu entendi que o órgão sexual é um órgão como outro qualquer. Não tem o dedo, mão, braço. O órgão sexual também é um membro, outro membro do corpo. Sendo que a criança estava nem encostando no membro do cara, estava de mão dada. Se ela estivesse encostando, aí seriam outros 500, tá? Mas o cara estava de mão dada, andando. Qual o problema disso? Não mudou nada. Eu achei aquilo uma expansão de consciência muito grande, porque não só eu também fui contra essa cena, mas diversas autoridades religiosas, pessoas que se consideram dentro do despertar, criticando, e, eu tive foi uma expansão que eu tive, né? No Tantra, um terapeuta heterossexual, homem, ele faz massagem tântrica em outro homem. Eu não cheguei nesse livro, tá? Mas eu gostaria de chegar. Ele faz massagem tântrica do outro homem. Sendo que a massagem tântrica, vocês sabem como é que é, né? Tem todo o processo, no final, é a mão no órgão sexual. Por exemplo, o homem recebendo massagem tântrica é como se tivesse uma pessoa masturbando o cara. Assim como a mulher recebendo massagem tântrica, quem está fazendo a massagem vai com os dedos lá, tocando em pontos, né, no órgão sexual da mulher que nunca foram tocados antes. Nunca. E não existe isso de, eu sou homem, não vou fazer, porque é unicamente um trabalho profissional, não é sexo, nada disso. Ele só está botando a mão no órgão sexual, como se estivesse botando a mão na mão do cara. E ele é heterossexual. Não é homo. Ele está fazendo uma massagem que dá prazer para o homem, mas ele não é homossexual. Aí eu achei isso uma expansão muito grande. Tá? E o terapeuta, ele não tem ele não tem um pingo de tesão, né? Ele tem prazer no trabalho, mas ele não está excitado, nada. Ele pode fazer na mulher, ele pode fazer no homem. Se ele for profissional do Tantra, ele não vai ter excitação nenhuma. Ele é altamente algo mecânico profissional, causando ela. Claro, mecânico, ele está ali fazendo massagem e tudo mais, mas ele não tem excitação com aquilo ali. É profissional. É um nível mais... Vamos lá, deixa eu só completar a questão da... A família, acho a família muito importante, o conceito de família. Na antiga Roma, o bissexual era a regra, tá? E aí, só que existia aquela, né, aquelas orgias lá do Coliseu de Roma e tudo mais,
e as mulheres estavam ficando grávidas e não tinham pais, e a Igreja Católica, de forma acertada para mim, naquela época, né, fez por onde mudar do bissexualismo, a regra foi ser, o bissexualismo era a regra, passou a ser a questão de ser heterossexual, passou como regra, e eles entraram de sola no sentido de formar o conceito de família para a sociedade evoluir, e tinha que ser assim, senão não haveria evolução, foi estava uma coisa assim, né? E são ciclos, tá? Isso vai voltar, você pode ter certeza que vai voltar, são ciclos. Basta vocês analisarem. Lá na antiga Roma, tinha essa, né, orgia e tudo mais. Há pouco tempo atrás, na década de 70, o médico daqui da família, ele sempre comenta isso comigo. Ele fala, porra, na minha época, se eu visse o tornozelo de uma mulher no ônibus, eu já ficava ouriçado. Hoje em dia, tem os biquínis dentários, tudo mais, normal. Naquela época, ele falou para mim que se visse o tornozelo da mulher, ele já daqui a pouco, né, a tendência, essa orgia, o bissexualismo está em voga, tá? Está em voga. Um amigo meu do trabalho, ele estava fazendo medicina na Federal, ele falou que foi no churrasco da turma, pelo período, a galera, 19 anos. Ele me contou a história hoje, eu ri bastante. Aí primeiro, eu ri assim, pela maneira dele, mas eu achei em parte, uma evolução muito grande, e outras eu achei meio, né, caído, mas vamos lá. Primeiro ele falou que o churrasco não tinha carne. Eu achei isso sensacional. Em razão do sofrimento dos animais. Eu falei, pô, essa mulher... Ele criticou, né? Claro que eu não entrei no mérito, mas eu achei sensacional. Não precisava nem ter chamado de churrasco, né? Churrasco sem carne, por causa do sofrimento dos animais para estar ali. Achei bacana. Aí depois, lembrando, dá para se comer carne sem um animal sofrer. Aí, ok, problema nenhum. O problema é comer uma carne oriunda de um sofrimento do animal. Aí é complicado. Mas, voltando à questão, achei a mentalidade boa. Aí ele falou que o pessoal fez uma roda, aí cada pessoa tinha que responder 3 perguntas. Ele disse que as perguntas eram o seguinte: qual estado a pessoa veio, ok? Qual especialidade a pessoa vai fazer depois de se formar, ok? E qual a orientação sexual? Eu estou lembrando ele me contando, fico rindo. E qual a orientação sexual? Aí ele, pô, aí não tem como, né? Ele já tem seus 40 anos, não tem como, pô. Aí ele falou para mim que 90%, eu achei que ele exagerou, mas segundo ele, 90% estava fora do heterossexual. Eu acho que ele exagerou, tá? Aí isso me chamou a atenção, que essa questão do bissexualismo está voltando. O Andrei Moreira fala a mesma coisa, Igor. Quem? Que Andrei Moreira fala a mesma coisa. O quê? Quase 90% dos humanos são bissexuais. E aí... Por isso que esse preconceito paradigma todo. E aí, eu acho que vai voltar daqui a uns 100, 200 anos, ou mais um pouquinho, uns 300 anos, o bissexualismo vai voltar a ser a regra. E depois, de novo, tudo é cíclico. A religião vai entrar de sola, vai organizar, tudo mais, porque, de fato, vai haver um descolapso, tá? Vai haver um bissexualismo a regra, vai haver... Imagine. Né? Imagine. É só parar para analisar. Dentro da Matrix, bissexualismo será a regra, vai ter um descolapso. Fato. Né? E aí a religião vai voltar e vai... Tudo é cíclico. Aí vai voltar a questão, né, de ver o tornozelo de uma mulher ser algo, né, o homem ficar oriçado, tudo. O universo é cíclico, tudo é cíclico. Cíclico. Se vocês pararem para olhar, tudo gira de forma circular. A energia é redonda. Eu vou provar para vocês isso. A energia é redonda. O número de pessoas... Prestem bem atenção no que eu vou falar. O número de pessoas que
estão na condição de moradores de rua e se tornam bilionárias, proporcionalmente é maior do que o número de pessoas que estão na classe média e se tornam bilionárias. Porque a energia é redonda. Se a energia é redonda, o morador de rua, em vez de ele fazer aquele círculo todo, ele vai um pouquinho para trás. Se torna bilionário. É claro que vai ser uma evolução rápida. Proporcionalmente, não tem explicação para isso. Certo? Proporcionalmente, o número de moradores de ruas que se tornam bilionários ser maior do que o número de pessoas classe médias se tornarem bilionários? Qual é a explicação lógica disso? É por isso que a pessoa que... Vamos lá. A pessoa tem 150 quilos só fazendo uma bariátrica. Só não, tá? Só, desculpa. Esquece isso. Mas a pessoa que chega a 150 quilos, ela pode fazer uma bariátrica. Mas a pessoa que tem 130 já não pode. 150 pode. 130 não pode. Fora da curva, tá? A questão que se explica isso é a energia ser redonda. É claro que vai ter várias explicações conscientes. Não, por causa da saúde, não sei o que lá. Mas a explicação mesmo, real, que está no campo do invisível, mas que está por trás de tudo, a origem, é porque a energia é redonda. É por isso que a pessoa que usa drogas todo final de semana, ela pode continuar usando drogas todo final de semana. Mas se a pessoa usar drogas todo dia, ela pode parar de usar. Ela pode ir do uso diário para o zero. Agora, a pessoa que usa todo final de semana, parar é mais difícil. Pode também, mas é mais difícil. O número de pessoas que usa todo dia e para de usar drogas é muito maior que o número de pessoas que usa todo final de semana e para de usar drogas. É só vocês analisarem. Isso aí, ó, é pesquisa, tá? Não sou eu que estou falando, não. Porque a energia é redonda. Então, muitas vezes, a pessoa que usa todo final de semana, o próprio universo faz com que ela use todos os dias para ela poder parar. Porque é o caminho mais próximo para ela parar. Por que é? A energia é redonda. A pessoa que usa todo final de semana drogas para ela parar de usar, ela tem que percorrer 3/4 do círculo. E a pessoa que usa todo dia para parar de usar drogas, basta ela percorrer 1/4 do círculo da energia. Isso está no campo do invisível, tá? Aí, como eu disse, mecânica quântica, o pensamento é fora da caixa para se captar. Alguém quer fazer... Acabou, eu estou falando que o perguntas e respostas ia suprir 10h22 e teria o voltar na origem. Não vou poder fazer o voltar na origem hoje. Já são 10h22, eu estou no meio do meu plantão, dei uma pausa para fazer a live e retorno ao plantão, mas o celular está aqui ligado, qualquer coisa, se ele me ligasse, eu voltaria na hora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém? Calma aí, deixa eu ver se está liberado. Está liberado. Nenhuma pergunta? Vamos fazer o voltar da origem, então. Vamos lá. Todo mundo voltar da origem. Eu peço... Igor. Opa! Deixa eu só fazer uma perguntinha bem rapidinho. Assim. Claro. Em relação à expansão de consciência, né? Para que a gente possa ter uma evolução maior, tudo isso. Que grau você define o sexo para você, assim? Por exemplo, você acredita que quanto mais a pessoa ela tiver voltada ao sexo, aquela coisa toda, a expansão de consciência dela, ela é mais complicada, né? Ah, sim. O sexo... E assim, como conseguir separar isso, conseguir... É muito complexo. Tantra. Principalmente para mim. Como? Entra no mundo do Tantra. Eu começo com o curso de massagem de um final de semana.
Ou então faz uma massagem, pelo menos. Marca. Joga, bota no Google. Tantra Metamorfose. Você vai entrar lá e procura terapeutas. Aí faz com uma mulher, uma massagem tântrica aí em Cascavel, né? Procura e faz. É o que eu indico. Faz uma massagem tântrica, aí depois faz um curso de um final de semana, aí provavelmente vai ter nas capitais. Curitiba deve ter. É mais próxima de você. Talvez Foz do Iguaçu, talvez tenha também. Mas um curso de um final de semana, essa questão do sexo vai ser bem resolvida. O sexo, ele, assim, é altamente nefasto nessas questões sexuais. Porque a pessoa, ela se pune por questões que não devem se punir. Por exemplo, uma evangélica, se ela olhar para um homem e desejar o homem, né, sentir atração, pode ocorrer, né, algo automático, ela vai se punir, vai criar um não merecimento porque ela se sentiu atraída pelo cara, vai achar que isso é algo diabólico, tudo mais, mas não é. Olhou, sentiu atração, ponto, acabou. Qual o problema disso? Mas ela se pune, e o sexo é algo muito cheio de tabus. Tem mulheres que falam que amam o sexo, só que elas se punem por cada ato sexual que ela fez na vida, né? Porque foi dito, né? Que foi implantado na mente delas que o sexo era algo ruim. Aí, vamos supor, você pergunta para a mulher, vamos supor que você chega com uma amiga sua, aí essa amiga sua, nossa, eu saí com aquele cara ali, saía com aquele cara ali, você fala, mas você já transou com ele? E ela fala assim, ela chega e responde, mas já naquele, tipo assim, fiz algo errado, dando a entender que fez algo errado. Mas por quê? Porque por causa do machismo, né? Machismo implantado. E isso é altamente nefasto, destruidor. Ô, Igor, muitas mulheres estão totalmente blindadas da prosperidade por causa disso, mas aqui a tendência é ir zerando. A live de hoje, por exemplo, já fez muitas mulheres não percebem, muitas mulheres estão aqui não concordando com nada que eu falei referente à traição, não sei o quê, mas mal sabem vocês que lá no inconsciente foi feito um trabalho que vai favorecer o crescimento de vocês sem vocês perceberem. Mas eu não me importo que vocês percebam, eu me importo em realizar o trabalho, mesmo sendo criticado. Eu posso ajudar a pessoa, mesmo ela me criticando, mas o importa é a ajuda dada, porque o universo sempre dá o retorno. E mesmo se não desse também, é o paradigma quântico, ponto, acabou. Não tem que ficar pensando em retorno, nada. Fala. E a questão do emaranhado energético? O que tem? Porque quando você se relaciona com uma pessoa, você está trocando energia, fluidos e etc. Certo. E aí? Então. Qual o problema? Fala para mim. Eu já sei. O que você quer dizer, mas fala para mim qual o problema. Eu tenho uma pergunta nesse sentido, porque o Tantra... Calma aí, Ellen, calma aí. Deixa a Ellen falar. Luciano, deixa a Ellen falar. Eu acho que isso é meio complicado. Por quê? No sentido de você começar a captar energias que não são tão positivas assim. Calma isso aí. pode desvirtuar. E eu acho que a questão da energia sexual é uma questão muito delicada. Eu acredito que a gente não deve lidar com a energia sexual de uma forma banalizada ou... Mas ninguém falou que em banalizado. Alguém falou isso aqui? Você não falou, mas assim... Foi a sua percepção. O fato... Então, na minha percepção, a gente deve lidar com isso com uma certa precaução, digamos assim, no sentido de se preservar, porque hoje em dia a coisa não... Mas eu faria alguma coisa contrário disso? Energético. Mas eu falei alguma coisa contrário disso? Não sei. Para mim, a energia da traição não é uma energia positiva. Mas eu falei que traição é uma energia positiva? Não, mas você coloca como se fosse algo que não tem importância. Porque para mim não é traição. A traição, por si só, já é uma frequência negativa. Ponto.
Ok? Quem está colocando isso como traição é você. Tudo vai depender, tudo depende se as coisas são em comum acordo. Porque, olha só, veja bem, não existe comum acordo, você não captou ainda o cerne da questão. Não tem por que ter comum acordo. A evolução é tal que não vem à tona. Tá? É só uma questão. Mas normal, tá? Não estou te criticando por isso, não. Você já fez uma referência, se não existe, se uma pessoa, se eu estou dizendo, né, que uma pessoa com a mente expandida, não existe essa necessidade, esse dever de ficar só com uma, se ela pode muito bem ficar com outras, isso aí não seria errado, você já está dizendo que isso é banalizar. Não, eu estou dizendo que não é errado, eu estou dizendo que ela vai ficar com outras. É diferente. Eu estou dizendo que não vai ter essa preocupação. Porque daí é uma questão de atração vibracional para alguém que esteja no mesmo ou semelhante, né? Porque é o seguinte, você já está partindo do contexto que se não existe esse dever de ficar só com uma pessoa, a pessoa já vai ficar com vários. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu estou dizendo não precisa esse compromisso. Olha, eu fico com você, eu só fico com você, você só fica comigo e acabou. Isso é uma coisa natural. Deveria ser natural, entende? Não, mas isso é uma carência de evolução, de expansão. Isso eu garanto para você. É uma carência de expansão, tá? É isso que eu estou falando. Agora, já concluir que em razão disso a pessoa vai transar com outra diferente todo dia, não tem nada a ver. Foi uma conclusão sua. Mas que todo mundo faz, tá? Não é só você, não. Mas uma coisa tem nada a ver com a outra. E se houver comum acordo? Eu vou agora... Quando você tem comum acordo, é porque a pessoa já não está numa expansão. Não existe, não tem por que ter comum acordo. Olha só, se você tiver casar, você vai entrar no comum acordo aqui com a sua esposa. Olha só, quarta-feira você vai usar sapato branco e quinta-feira sapato azul. Comum acordo. Você vai fazer isso? Ai, gente. Não vai, então... É porque assim, né? Calma, deixa eu só terminar com a Ellen. Só terminar com a Ellen, calma aí. Muito só, tá, Roberto? Aí, Ellen, você falou, mas uma pessoa vai sair com outra, ela vai ser energeticamente, vai ficar prejudicada. Por que prejudicada? Ou melhorada. Né? O prejudicado é você que está falando. Pode ser melhorada. De repente, a gente levando algumas coisas na cabeça, a gente procura evoluir de outra forma. Entendeu? Ou melhorada. Certo? Se ela vai ter vai fazer sexo com outra pessoa com a mente expandida também, ela vai ser melhorada. É um assunto meio delicado, né, gente? Eu acho que ainda falta eu expandir um pouco mesmo a consciência nesse sentido. Muito importante, Ellen, muito importante você falar, vou falar novamente. Não se preocupar se o outro vai trair e tudo mais, não significa que o outro vai sair com outras pessoas, não significa que a pessoa vá sair. Eu estou dizendo que não deve haver esta preocupação, ponto. Não estou dizendo que a pessoa vai sair com outra. Não tem que normalmente não existe, no meu ponto de vista, por exemplo, se eu vou se eu estou num relacionamento que eu tenho essa preocupação, para mim já... Então, mas não deve haver, a questão não deve haver a preocupação, ponto. Não estou dizendo que vai haver, que o outro vai sair com fulano, com uma pessoa e tal. Não tem que se preocupar com isso, ponto. É isso. Então, mas na medida do momento em que eu constato que o outro me traiu, para mim já não serve. Então, eu saio da relação, entende? E para mim isso não é legal, no meu ponto de vista. Não,
beleza. Mas o outro também achava a mesma coisa. É ou não é? Ele pode até achar, mas se você saísse com um homem, se você saísse da relação. Se você saísse com outro homem, ele também não iria gostar, certo? Provavelmente. Então os dois estão na mesma vibe. Então, eu não saí. Nesse sentido, beleza. Na cabeça dele, ele traiu também. Mas chega numa determinada expansão que isso aí é totalmente ignorado. É que eu também penso pelo lado espiritual, um lado energético, entende? No nosso planeta, a maioria das pessoas não estão nesse ponto de evolução, Igor, entende? Então, é uma linha muito tênue que existe nisso, do meu ponto de vista. A pessoa com a mente expandida, ela jamais vai ter uma relação sexual com uma pessoa que não está na mesma vibração. As pessoas, elas atraem a mesma vibração. E eu acredito que tudo é vibração, tudo é energia. A gente atrai aquilo que a gente está naquele ponto, né? Então, de repente, E existem coisas kármicas também, né? Que a gente também vem resgatar aí, de certa forma, e, enfim, nada é por acaso. Não existe acaso, no meu ponto de vista. Deixa eu dar uma lida aqui antes de terminar. Não vai dar para fazer o voltar na origem. Dá uma lida aqui no chat. A Sheila que captou a questão do não merecimento. A Pedro Thiago, se a pessoa sofrer abuso, mas em que contexto sofrer abuso? Não sei. Aí Paula, e a clonagem? Eu tô dando uma de Rubim Barrichello aqui. Clonagem em relação ao quê, Paulo? Sheila, traição porque se quebra um acordo, mas tá, já falei sobre isso. Estou voltando aqui. A Maria Augusta, eu nunca me preocupei com isso. Estou casada há 25 anos. Nem eu, nem meu marido aí. Ou seja, é um casamento que livre dessas questões, desses problemas. Né? Se preocupar com traição causa quantos problemas na vida de um casal? Milhares. Não se preocupar teria resolvido milhares de problemas. Maria Helena, vamos lá. Eu não vou conseguir sentir que ele realmente quer estar comigo. Por que não? Vou me sentir substituível. Ego. Não vou conseguir ser espontânea e me soltar. Isso é ego. Ego puro. Pedro Thiago, o ser humano acha que tem a posse do outro. É isso aí. Na escravidão já era assim, né? Passando o dia, o povo piria coisa muito simples e Paulo Tomás, e as doenças? Preservativo não previne tudo. Tá, e o que isso tem a ver? Eu não entendi. E as doenças? Não entendi. O que isso tem a ver? A pessoa vai... Eu não falei que a pessoa vocês estão confundindo as coisas, tá? Vocês não estão... Mas normal, é assim mesmo. Maria Helena, vai ficar tudo ruim, principalmente o sexo. Vou achar que vai me comparar a isso, é péssimo. Não vai, porque não vai ter preocupação quanto a isso. Sheila, Maria Helena, eu acho que isso para mim não serve mais. É preso na Matrix. Estou lendo aqui os comentários. Maria Helena de novo. Eu não estou suprindo, então não sirvo. Nada a ver, Maria Helena. A estima fica lá embaixo. Sim, eu concordo que isso, se tiver mais expansão de consciência, esse pensamento da estima lá embaixo não existe. E outra coisa, se é algo indiferente, você nunca vai ficar sabendo, porque é tão irrelevante. Compreende o que eu estou dizendo? Você não vai nem ficar sabendo, a pessoa nem fica sabendo se o parceiro saiu com outro ou não, porque isso é irrelevante. Então não tem como ficar com a estima baixa. Rodolfo, poderia falar mais uma vez o ponto de vista com relação ao consumo de carne? Vou falar rapidinho, tá? Consumo de carne. A pessoa que se alimenta... Aí tem o Joseph Campbell, ele explica muito bem isso lá no Poder e o Mito. Depois bota lá, O Poder e o Mito. São seis vídeos de 50 minutos excelentes. O animal, muitas vezes, o propósito de vida do animal é ser alimento do ser humano. Acontece isso.
Só que deve haver um respeito pelo animal. Respeitando a cadeia alimentar natural, Deus tira a alma do animal antes dele ser, né, executado. Não vai ter dor, mas deve ter um respeito, um ritual, tudo mais. Não é essa coisa mecânica, pegar animal, o animal, se o animal sente a dor, tem a dor, se não é respeitada a cadeia alimentar natural, Deus não tira a alma do animal antes. Lá, depois do Rio Nilo, após o Rio Nilo, lá na lei na selva mesmo, quando aqueles, se o nome é, né, búfalo, é uma espécie de búfalo, eles vão atravessar aqueles rios, né, em razão da estação, né, muda aí do outono, né, vai mudando as estações, chega da primavera, indo para o inverno, eles têm que mudar de localidade. Aí milhares desses búfalos fazem uma travessia de quilômetros, de vários quilômetros. Eles passam pelos rios e os crocodilos vão lá e, puf, escolhe um grandão e mata. 1, 2, 3 já é alimento para todos os crocodilos. Isso está dentro de uma cadeia alimentar. Deus tira a alma daquele búfalo antes do crocodilo morder. Porque está sendo respeitado uma cadeia alimentar. O ser humano, ele deturpa a cadeia alimentar. Tá? O ser humano, ele tira o fígado de um ganso vivo, fica alimentando o ganso 24 horas por dia, até o fígado dele inchar, e tira o fígado do ganso vivo. Pô, está respeitando uma cadeia alimentar? Tá? Nem essa pessoa e nem quem come patê de fígado de ganso. Nem quem come. Pedro Thiago, quando se relaciona com várias pessoas, o campo energético fica aberto? É uma dúvida antiga. Como assim o campo energético fica aberto? Quando a pessoa se relaciona com várias pessoas, bem, para essas pessoas, se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, o que você quer dizer com isso também? Tá? Ter uma relação, assim, ficar se encontrando com várias pessoas ao mesmo tempo, isso eu já considero um pouco, né, mais complicado, né? De fato, aí fica meio, né, negativo, tá? Isso de fato. Agora, ela fica aberta? Não, cada pessoa vai estar ali, né? Não é que o campo fica aberto, mas cada pessoa que ela está se relacionando vai estar influenciando no campo dela, isso é um fato. Uma relação sexual, então, influencia bastante, sem dúvidas. Né? É um bacanal energético. Sair com um amigo ou amiga não necessariamente é traição. Como assim sair? O que você quer dizer com sair? Sabe o quê? Sexo? Você quer dizer? Gabriel, acredito que já estamos todos emaranhados. Somos uma onda só. Todos emaranhados. Tá, tudo bem, mas tem um emaranhamento quântico muito mais forte quando existe uma relação direta. Tá? Todo mundo já está emaranhado? Já, claro. Todo mundo já está emaranhado. Agora, de forma indireta, existe um emaranhamento direto, que é outra questão. Essa é a questão que todo mundo é uma onda só, tá? É um emaranhamento indireto, tá bom? Oi, Igor, Johnny falando. Eu tive a percepção que se a pessoa me prometer a outra no inconsciente, elas se sentem frustradas por assinar um papel, sendo que nessa existência não se percebe que não precisava disso, e existe as leis civis. Tá, vamos lá. Ó, muito importante. Quando a pessoa ela passa por um ritual de casamento é um ritual, tá? Ritual. Nesse ritual existe um compromisso de fidelidade. São outros 500. Se ela marcou esse compromisso e ela feriu, o não merecimento é muito grande. Tá? Porque ela passou por um ritual e firmou um compromisso. Isso é uma questão séria. Uma pessoa que casa no papel e sai com outra, o não merecimento é muito grande. Porque tudo fica marcado no espaço-tempo. Aquele assinatura ali conta, é um contrato. Benildo, Igor, existe alguma prática para se trabalhar o não merecimento? Várias. Foi enviada 3 para você quando você retornou, Benildo. Dá uma olhada lá no
na sua mensagem. Todo mundo que entra na mentoria recebe logo de prática 3 práticas desse sentido, para aumentar o merecimento. Tá bom? Tem o áudio de Mentes Milionárias, tem um PDF e tem o áudio Relaxamento Pedra. Obrigado para vocês os 3. Paula Tomassini, bexiga de peixe para fazer cerveja e vinho. O que tem? Com certeza, isso aí é horrível. Horrível, Paula. Tirar a bexiga do peixe para fazer cerveja e vinho. Horrível. Além promessas, contratos. Bom, era isso. Alguém mais alguma pergunta? Pode fazer, para finalizar. Para a gente finalizar, a última pergunta. Não? Então, agradeço a presença de todos. Um forte abraço. Na próxima live, já até perdi a noção de se é segunda, terça, quarta, quinta, já sou tão... Na próxima live, tá? Vamos já estar tratando aí do nosso novo arquétipo. E vamos trocar aí, no máximo daqui a 2 dias. A gente vai trocar e no mesmo dia fazer a live. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. E hoje é quinta, então domingo. No domingo vamos fazer a live do novo arquétipo. Avante!